Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. Vamos refletir um pouco na palavra do Senhor, escrito na carta de Tiago, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Tiago 1, versículo 1 ao versículo de número 8, que diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra e escutarmos a Tua voz. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações, para que possamos compreender a Tua vontade para esses tempos tão difíceis, para esses momentos de provação que têm se levantado sobre todos nós. Que ao superar esses problemas nós o façamos com fé e munidos da sabedoria que vem do alto. A sabedoria é essa que o Senhor nos dá liberalmente a todos que pedem. Porque é em nome do Teu Filho Jesus Cristo em que nós oramos. Amém. A carta que Tiago escreveu, e ele escreveu provavelmente no final da década de 40, comecinho da década de 50 depois de Cristo, é uma carta muito prática e muito pastoral. Tiago já começa a se dirigir à sua audiência, que, como ele diz no versículo 1, são as 12 tribos que estão dispersas na diáspora, ou seja, é uma figura de linguagem a qual se refere a todos os cristãos que estavam separados e dispersos por todo o Império Romano. A eles, que na sua maioria eram judeus convertidos ao cristianismo, mas também incluindo gentios que também foram alcançados pela graça de Deus, Tiago nos dá muitas diretrizes, como um bom judeu que era Tiago. E esse Tiago era meio-irmão de Jesus Cristo, filho de José e Maria, irmão mais novo de Jesus. No começo, Tiago, ele era muito cético em relação a Jesus Cristo. Nós vemos nos evangelhos que muitos dos seus irmãos consideravam Jesus louco. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, depois que o Pentecostes passou, Tiago tem uma profunda transformação e ele não somente crê em Jesus Cristo, mas ele acaba ganhando um posto de proeminência na igreja em Jerusalém, ao ponto que lá em Atos capítulo 15, nós já vemos Tiago numa posição de emitir algum tipo de opinião conciliar entre os apóstolos, e é a opinião de Tiago que acaba prevalecendo naquela ocasião. E a tradição diz que Tiago foi o primeiro bispo, ou seja, o primeiro supervisor de pastores em Jerusalém. Então nós estamos falando de uma pessoa, porém pouco citada na Bíblia, mas muito importante em toda a história da igreja. E quando Tiago ele se dirige à sua audiência, à igreja espalhada pelo mundo, ele encontra essa igreja numa situação de dificuldade. Nós achamos que hoje nós estamos vivendo momentos difíceis por causa da pandemia, por causa da desintegração social e política que nós vivemos, ou por causa da fraqueza econômica. Mas na época de Tiago, os problemas eram muito mais constantes, as pestes eram muito mais mortais, os problemas políticos e as agitações sociais eram muito mais intensas do que o conforto dentro da qual nós vivemos hoje no século XXI. E é para esses cristãos, que no final da década de 40 estavam passando na Judeia por fome, que estavam sofrendo vários tipos de agitação e estavam começando a ser perseguidos,
Já estavam sendo perseguidos pelos judeus, mas agora já estavam na mira dos romanos, porque a religião cristã era algo subversivo naquele contexto. É para esses cristãos que Tiago envia essa carta tão prática, tão pastoral, tão incisiva, porém tão cheia de graça. E a primeira coisa que Tiago, ele diz, antes de desenvolver as coisas relacionadas à fé, que nós estamos tão acostumados nessa carta, antes de falar até da própria sabedoria, aliás, fé e sabedoria são os dois temas principais dessa carta, Tiago diz algo muito importante. Ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Isso denuncia o como a igreja, o como os irmãos em Cristo, na época de Tiago, estavam se encontrando em meio a provações, em meio a lutas, em meio a tribulações. E é interessante ver que Tiago usa a palavra provação, que são dificuldades que se abatem sobre todos os crentes, mas que são instrumento de Deus para que por meio dessa prova, dessas dificuldades, nós possamos sair muito maiores, fortalecidos, robustos espiritualmente. Essas pessoas que Tiago se dirige, e a nós também, que nós vivemos hoje nessa situação difícil, vivendo situações relacionadas à saúde pública, vivendo provações, é também a nós que Tiago dirige as suas palavras. E ele ensina que nesses tempos de dificuldade, nós precisamos ser bem práticos no nosso relacionamento com Deus e na medida em que nós nos dirigimos a Deus em oração. Tiago pressupõe aqui que a oração é o único veículo por meio da qual o cristão pode suportar esses momentos de dificuldade, mas não é qualquer tipo de oração. Os pagãos, no contexto de Tiago, no contexto do Império Romano, recitavam um monte de rezas, um monte de palavras mágicas. Não é esse tipo de relacionamento que Tiago vislumbra aqui. E não é esse tipo de oração que Tiago quer que a igreja pratique. Em tempos de dificuldade e de provação, duas coisas que Tiago nos mostra ser necessários, que é justamente a sabedoria e a fé e a sabedoria. Justamente para viver esses tempos de provações. E Tiago, ele deixa claro, em primeiro lugar, que nós não devemos encarar as provações como maldições, como coisas terríveis, como castigo de Deus. Muito pelo contrário, irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Como é possível nós permanecermos com o nosso coração alegre ao vermos que nós mesmos e aqueles que estão no nosso entorno estão passando por privações, por dificuldades relacionadas à saúde, vida e morte, dependem de situações tão banais que estão acontecendo, vírus, um inimigo invisível. Como que nós podemos estar alegres nessa situação se a provação é algo que, por definição, dói? Que, por definição, nos machuca, nos entristece. O que Tiago nos ensina é que essa alegria não vem pela provação em si, não vem pelos momentos de dificuldade, porque nós gostamos de viver em situações de aperto, nós não somos masoquistas, nós queremos ter conforto, nós queremos ter alegria, nós queremos ter motivos para rir, mas quando essas coisas não acontecem, o que o Tiago está dizendo é: não perca a alegria, não por essas dificuldades, mas pelo resultado que Deus quer atingir em nós por meio dessas dificuldades, aquilo que Tiago chama de várias provações. Meus amados irmãos, de fato, nós passaremos por várias provações. Não é apenas uma, não é apenas esta, mas ao passar por esta, outras virão. E se o nosso coração não estiver firme no Senhor, se a nossa esperança não estiver alicerçada na rocha da nossa salvação, é aí que nós não poderemos
viver e desfrutar essa grande alegria que inunda o nosso ser, mesmo quando nós estamos passando e atravessando por mares tumultuosos, por grandes tempestades. Tiago nos ensina que nós devemos nos alegrar nas provações. Da mesma maneira que os crentes naquela época se alegravam, não porque eles estavam passando fome, não porque eles estavam passando por situações de peste, não porque eles estavam sendo perseguidos, mas porque, a despeito de tudo, eles tinham algo o mais importante, que era a presença de Deus nas suas vidas, era a salvação por meio de Jesus Cristo, era a habitação e o consolo do Espírito em seus corações. E é essa presença de Deus que transforma as dificuldades das nossas vidas em momentos onde o próprio Deus nos usa, e usa todas essas situações externas para moldar o nosso caráter. E é justamente isso que Tiago vai continuar a explicar a partir do versículo 3. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ou seja, a segunda lição que Tiago nos mostra é que nós precisamos e nós temos que ter grande alegria ao passarmos por provação, porque essa provação produz em nós consequências que duram para a eternidade. São exatamente essas provações que nos moldam a imagem de Jesus Cristo. Essas provações da fé, ou por causa da fé, produz em nós perseverança. Um espírito que não se curva a qualquer Deus, um espírito que não desiste diante de qualquer situação, mas que sabe que Deus permite as provações, na medida em que nós podemos aguentá-las, e porque elas podem nos santificar, elas podem nos aperfeiçoar, por mais que a dor seja intensa. Deus, Ele usa todas essas coisas para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com o seu Filho amado, Jesus Cristo. Essa aprovação da fé. Note que essa aprovação é diferente da tentação que Tiago vai falar a partir do versículo 12. Provação e tentação vêm de uma mesma palavra. Mas só que quando nós falamos de provação, nós falamos das dificuldades que são permitidas por Deus para nos abençoar. E quando nós falamos de tentação, nós estamos falando das dificuldades que acontecem conosco, ou por causa do nosso pecado, ou por causa do diabo, com a finalidade de nos destruir. Deus, Ele nos prova para nos abençoar. Deus, Ele nos prova para que possamos ser perseverantes em Sua vontade. E essa perseverança é ligada à fé. Ou seja, o quanto você confia em Deus. Você já parou para fazer essa medição no seu coração? O quanto você é perseverante nas tribulações mostra a dimensão da sua fé, ou seja, o quanto você confia em Deus. Porque você sabe que na última instância, no frigir dos ovos, Deus, Ele trará a palavra final sobre toda e qualquer provação que nós estamos vivendo. E a perseverança nos aponta para algo que é o objetivo de Deus em relação ao ser humano. É aquilo que está no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ou seja, o objetivo de Deus é a nossa maturidade, a nossa integridade. Quando Tiago fala em perfeito e íntegro, não é a perfeição cujo atributo é divino, não. Mas é a maturidade de nós, como crentes em Jesus Cristo, não sermos mais levados pelas situações que nos cercam, não sermos mais meninos e meninas na fé que dependem de algum amparo, não, mas que mesmo diante das terríveis tribulações que podem acontecer, não perdem o seu foco em Deus, não perdem a sua confiança naquele Jesus que um dia deu a sua vida
por cada um de nós. É esse Jesus, meus irmãos, que nos sustenta em momentos de dificuldade. É esse Jesus que está hoje na sua casa, sustentando a sua família, mesmo as coisas não indo bem. Deus, Ele está no meio de nós, honrando com a sua palavra e usando tudo o que está acontecendo para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais perseverantes e confiantes na palavra de Deus e para que nós cheguemos ao estado de maturidade. Esse é o objetivo, claro, que está na mente de Tiago. Essa é a finalidade, porque Deus permite as provações. Nós nunca seremos imunes ou isentos das dificuldades deste mundo e dessa vida. O pecado ainda reina no mundo. Nós ainda temos esse pecado corroendo os nossos órgãos, corroendo a nossa vida. Mas em meio a tudo isso, a garantia que nós temos é que podemos permanecer com o nosso coração em paz e em alegria, porque aquilo que nós achamos ruim é aquilo que Deus usa para nos moldar e para nos aperfeiçoar e para nos santificar e para que lá na frente, olhando para trás, eu veja, poxa vida, Deus me trouxe até aqui. Eu estou mais parecido com Jesus do que eu era ontem. Mas a grande questão é o seguinte: ok, eu sei que Deus permite provações, eu sei que essas provações vêm para o meu bem, mas está difícil aguentar as provações. Dá vontade de largar tudo e desistir. Dá vontade de levantar a toalhinha branca e render-se às situações desse mundo. Como que nós podemos vencer esses momentos de provação? É aí que Tiago nos ensina algo muito prático. E o segredo está a partir do versículo 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Ou seja, o que Deus quer que nós façamos em momentos de dificuldade como essas, é, em primeiro lugar, pedirmos a Deus por sabedoria. A sabedoria é um dos grandes temas da carta de Tiago. E Tiago, ele tem a sabedoria como os antigos do Antigo Testamento entendiam. Não como uma inteligência, não como você deter conhecimentos que ninguém tem, mas em ter dentro de si o direcionamento de Deus para andar pelos caminhos da vida. Provérbios começa dizendo que o temor ao Senhor é o princípio do saber. Ou seja, a verdadeira sabedoria está em você colocar Deus como prioridade de todas as coisas e você se amoldar a toda a vontade de Deus e viver segundo ela. É nós dependermos de Deus. E o que Tiago está nos dizendo é que Deus é generoso a todos aqueles que pedem por essa sabedoria, por essa habilidade sobrenatural em vencer os tempos de dificuldade. A habilidade essa dada por Deus por meio da sua palavra, por meio de um relacionamento com Ele. Nós devemos pedir com fé. Note que é a segunda vez que Tiago fala de fé na sua carta. Em 6 versículos, é a segunda vez que ele fala de fé. E a fé é uma das marcas desse processo de maturidade, dentro da qual nós somos colocados por meio das provações. Ou seja, Deus nos ensina a cada dia a confiarmos nele. E o ato de orar, e o ato de você pedir a Deus, acaba se transformando em uma prova diária do quanto você confia ou quanto você deixa de confiar em Deus. Aqui na igreja, todos os pastores, nós oramos por todos, inclusive
aqueles que foram desenganados pelos médicos, inclusive aqueles que humanamente não têm nenhuma possibilidade de sobreviver, porque nós cremos que Deus pode fazer além daquilo que o homem conhece sobre si próprio. Nós confiamos em Deus. Por mais que as situações digam que não, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus pode, e é nessa confiança, e é por meio dela que nós oramos. E é exatamente essa fé que nós devemos usar para pedir a Deus: Deus, concede a cada um de nós nesses tempos difíceis sabedoria. Quando a situação está difícil, quando nós temos comoção social e política, a última coisa que sobra no ser humano é a sua sensatez. Veja como está o mundo. Veja quantos conflitos de narrativa nós temos. Veja quantas brigas que esse tempo tem ocasionado dentro da família, entre amigos, entre irmãos. Veja como o desespero tem tomado conta do nosso coração ao vermos os jornais. Eu evito de ver certas coisas porque aquilo dá tristeza. E veja que tem muito barulho, muito ruído e pouca sabedoria. E pouca sensatez, e pouco equilíbrio. Equilíbrio esse que só pode ter aquele que confia em Deus e sabe que Deus tem o controle de toda a história. Por mais que visivelmente tudo esteja descontrolado, nós sabemos que o aparente descontrole nas mãos de Deus está tudo bem. Está tudo controlado. Está tudo estabelecido. Essa direção de Deus que nós precisamos, essa sabedoria que vem do nosso relacionamento com Deus. Mas essa sabedoria que nos é acrescida, principalmente em tempos de dificuldade, porque Tiago pede, peça com fé, sem duvidar. A dúvida é qualidade dos imaturos. Quem não está amadurecido na fé, quem não está lá firme com Deus, tem dúvida, é lógico, porque ter dúvida é natural do ser humano. A dúvida é alimentada pelos fatos que nós enxergamos. Mas quando a nossa fé está alicerçada em Deus, a nossa fé e a nossa confiança fala mais alto do que qualquer dúvida que nós venhamos a ter. E é nesse grau de maturidade que Deus quer nos levar. E é nessa confiança que Tiago pede à igreja: se vocês estão necessitando de alguma coisa, peça a Deus. Peça sabedoria, porque Deus dá a todos com generosidade e ela lhe será concedida. Peça com fé, não seja como aqueles que duvidam, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, porque ela é indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. O segredo desse momento, meu irmão, e algo que fica muito claro nos momentos de provação, é se você é uma pessoa perfeita e íntegra, conforme o versículo 4, ou se você é uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos, conforme o versículo 8. E o que diferencia uma pessoa madura de uma pessoa imatura, uma pessoa perfeita e íntegra de uma pessoa indecisa e inconstante em todos os seus caminhos, duvidosa, é a sua fé em Deus e a sua sabedoria que vem do alto. Nós podemos ter toda a ciência do mundo, mas sem a sabedoria que nos é revestida de cima, que vem do alto, nós não teremos olhos para contemplar a vontade de Deus oculta, mesmo nos nossos momentos mais agudos de crise. Diante de toda essa situação, diante de tudo que nós estamos passando, meu irmão, minha irmã, eu faço um convite a você de você pesar na balança o seu coração.
Será que você tem experimentado e vivido e superado esses momentos dia a dia, matando um leão por dia, com serenidade e sabedoria que provém da fé? Ou o nosso coração está ainda cheio de dúvidas, tumultuado e agitado como ondas, sem nenhuma estabilidade e, no final das contas, desesperado? A fé que nós temos significa mais do que a crença subjetiva de que Deus irá dar aquilo que eu peço. A fé que Tiago se refere inclui uma confiança inabalável em Deus. A sabedoria não é você decorar todos os versículos da Bíblia, não é você saber de toda a ciência do mundo, mas a sabedoria é você ter o coração sensível ao direcionamento do Espírito para encarar todas as provações, todos os momentos de dificuldades que surgem na sua vida. E isso tudo, fé, sabedoria, duas armas que nós precisamos para esse tempo, vem de Deus. E é por isso que nós precisamos nos dobrar e pedir a Ele que nos faça mais crentes e nos torne mais sábios. Porque, não sei se você chegou a essa conclusão, mas eu já cheguei. Nós somos tão impotentes em face a tudo isso que está acontecendo. Nós não temos nenhum meio de nos proteger 100% e nos prendermos numa bolha onde nada vai nos atingir. Muito pelo contrário, nós somos limitados, nós somos carentes da graça de Deus. E é nessa graça que precisamos estar dependentes. Meu irmão, minha irmã, meus amados, todos nós estamos passando por grandes provações. E ainda é incerto o momento em que tudo isso vai passar. Mas que Deus conceda a cada um de nós, a todos nós, fé suficiente para confiarmos em Deus até o fim. E sabedoria para olhar para o redor e enxergar a boa mão de Deus a conduzir todas as coisas. E a não ficar deprimido, ansioso, desesperado, mas ter o nosso coração inundado pela alegria do Espírito Santo, pela paz que excede todo o entendimento, que não é circunstancial, mas vem da nossa posição em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos e pedimos e clamamos pela tua misericórdia nesses tempos de dificuldade que todos nós estamos vivendo. Ó Deus, estende a tua mão de graça, alcança cada irmão, cada irmã, cada um que está assistindo, Senhor, esse culto, cada um do nosso entorno, dos nossos familiares, dos nossos amigos, e que, por mais que a situação aperte contra nós, o Senhor fortaleça a nossa fé e nos encha com a sabedoria que vem do alto, para que possamos ter o nosso coração firme nas suas promessas e gozar da alegria que apenas o Senhor pode nos conceder. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.